Bem-vindos ao primeiro episódio do Por Trás das Lentes podcast com Wellington Casarão, aqui fotógrafo especializado em gestantes e ensaios infantis. E hoje a minha primeira convidada aqui do podcast, aqui em Portugal, que iniciamos esse projeto, é Laura Fantinelli. E aí, Laura, tudo bom? Tudo bem, Wellington, e você? Tô bem, tô bem. E olha, a gente vai conversar bastante. Sim. Hoje eu quero conhecer mais sobre o seu início de fotografia, sua história, o que te trouxe a trabalhar também num estúdio de fotografia. E a gente vai conversar um bocadinho aqui, né, pra conhecer sobre mais o profissional da Laura, tá? Eu amo. Então vou iniciar já perguntando o que foi que te incentivou a entrar pra fotografia. Olha, eu sempre gostei de fotografia desde que eu era pequena. Eu não sei exatamente qual o motivo, mas desde que eu era pequena, eu pegava o celular da minha mãe, saía fazendo foto nas viagens, aquelas fotos de criança, mas foi algo que eu acabei aprofundando essa ligação na fotografia. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada, então eu nunca fui muito de falar as coisas ou demonstrar as coisas. E eu acho que, de alguma forma, eu achei na fotografia essa forma de me expressar sem precisar colocar em palavras. Fotografia geralmente faz isso com a gente, né? Exatamente. Então foi, acho que uma forma mais de me expressar do que qualquer outra coisa. E quem te incentivou? Assim, gente, acho que todo mundo vai entender, mas nosso número 1 suporte da vida, mães, né? Mães. Sempre, né? sempre. Então, a minha mãe sempre me apoiou muito, ela sempre me deu esse suporte grandíssimo. Ela gosta muito de fotografia, apesar de não saber as técnicas muito bem. Mas ela gosta muito, então ela também sempre me apoiou muito. E graças a Deus eu tenho uma família muito incrível, então meus avós também sempre me deram esse apoio, minha tia. Então eu sempre fui muito incentivada a fazer o que eu gosto e o que me traz felicidade. E isso é bom, porque a família apoiando não tem riscos. Exatamente. Né? As pessoas geralmente não levam tão a sério a fotografia, né? Exatamente. Elas acham que é simplesmente apertar um botão e acabou ali. E não, a gente eterniza. Ó, que poder Exatamente. eternizar a história ou o momento único da vida de uma família. Isso não tem preço, né? E Não as pessoas mesmo. têm que começar a valorizar mais isso, né? Sim, até porque se fosse fácil todo mundo fazia. Pois é, não é? Olha, ela já querendo entrar em polêmica. Eita, ela gosta de uma polêmica às vezes. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas deixa eu te falar, você me falou já comentou comigo, Sim. que a sua paixão na fotografia é foto em shows. Sim. Me explica isso, porque eu sou fotógrafo de mães, né? Sim, sim. Eu nunca fotografei show, né? Então quero saber como que é esse mundo. Olha, a fotografia, ela tem esse poder em todas as áreas, eu acho, né? De eternizar momentos. Sim. Então, independente do que você fotografa, você tá eternizando algo. Você tá eternizando alguém. Você tá eternizando uma história. E eu sempre tive essa ligação muito forte com música também. Também veio muito da minha família, da minha mãe. A gente sempre teve essa ligação muito de música. Então, desde pequena, eu ouço muito música de qualquer país, qualquer artista. Eu sempre tive essa ligação muito forte. E eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de sair de casa normalmente. Eu sou muito caseira. Mais caseira, né? Mas quando se trata de shows, eu sou a primeira a sair de casa. Ela que tá lá no portão, é o primeiro. Sou eu. Dorme na barraquinha esperando. Exatamente. Garantir o ingresso, você pode ter certeza. Você vai estar lá. Exato. E acabou que eu juntei minhas duas paixões em algo que eu consigo transformar num trabalho e numa forma de eternizar esse meu olhar. Então, acabou que eu criei essa paixão pela fotografia de show. Não é fácil, como nenhuma área da fotografia, Sim. porque você tem que ter um olhar, não basta você saber técnica. Se você não tem olhar, você não vai
trazer aquela foto com paixão, com emoção. Não vai trazer. Então, transmitir um sentimento. Exato. Então, você precisa saber o que você tá fazendo, você precisa amar o que você tá fazendo. E realmente, assim, é difícil, porque também as coisas no show, você não consegue ter uma noção do que vai acontecer, né? O tempo todo. Iluminação, você também não controla. Então, é difícil. Mas, pra quem gosta, a gente vai achando o jeito de fazer, né? E outra... você já comentou também que fotografou no Lollapalooza Sim. Paris. Exato. Ai, gente, muito chique. Eu Ela amo. É muito chique. Eu amo. Quando que isso aconteceu e como que foi assim? Então, o que eu acho muito legal do Lollapalooza Paris é que eles têm essa organização deles em que você pode ser um voluntário para ser um staff. E eu me voluntariei para ser um staff de fotografia. Então, é algo que você não recebe por isso. Você não tem acesso a backstage nem nada. Mas para quem quer ter uma experiência, isso é ótimo. E eu me candidatei a isso em mais ou menos dezembro de 2024. E recebi o e-mail em junho, mais ou menos, julho de 2025, Nossa, de quase que um ano depois. de que eu fui chamada, meu perfil passou para ser uma voluntária. Então, Tem que, pra ser voluntário, É. precisa de um perfil. exatamente. Mas abalou. Então fui eu lá nos 3 dias de Lollapalooza fotografar no meio do povão mesmo, tá, galera? Invadindo a plateia ali. E fotografando. E fotografando, aproveitando pra ver os shows, porque eu não sou boba. Tá no Lollapalooza em Paris. Exato. Então, foi uma experiência, assim, muito incrível estar lá, poder fotografar, independente se artistas vão ver. Isso é algo que eu faço tanto pelo meu prazer, quanto pra ter um portfólio, quanto pra ter experiência. Acho que tudo conta. Sim, claro. É uma experiência incrível. Sim. Imagino. Você chegar lá e você ser convocada, né? Você Exato. se inscreveu e tal. E você saber que você passou numa seletiva Exatamente. de um evento desse porte, né? Exatamente. Sinal que eles te reconheceram. De alguma forma, me reconheceram. Te reconheceram a ponto de falar, vem. Exatamente. Porque é um convite que chega pra você depois. É, né? e de qualquer forma, Afirmação. você acaba que os organizadores do evento conhecem o seu perfil. E vai que em algum momento eles me chamem pra ser uma fotógrafa oficial. Isso pode acontecer, pessoal. Então, Pode acontecer. tudo tá à sua disposição. olha o futuro aí. Olha o futuro aí, emana. Agora deixa eu te falar. Me diz, durante esse tempo na fotografia, Uhum. qual foi o seu maior desafio? Olha, o meu maior desafio, eu acho que tanto descobrir a área que eu queria, porque eu acho que quando você é um fotógrafo iniciante, pelo menos a experiência que eu tive, eu testei um pouco de tudo pra ver o que pra mim falava mais alto. Mas eu acho que também é um pouco difícil, porque acaba que de alguma forma você se apaixona por um pouco de tudo. Então escolher uma área também é difícil. Mas esse foi um dos desafios. E o outro desafio, eu acho que é você, no início, não conseguir ser 100% autônomo e ter que responder a outras pessoas. Sim. Porque, querendo ou não, a fotografia, a maior parte dos fotógrafos são autônomos. E quando você precisa responder a alguém, você está, por exemplo, fotografando em nome de algum estúdio, você nem sempre vai poder fotografar com o seu olhar e tem que fotografar com o olhar do estúdio. Porque tem que se adaptar. Exatamente. E eu acho que isso às vezes é um pouco difícil de se adaptar, porque às vezes a gente quer se expressar um pouco mais, ou às vezes o olhar do estúdio não é 100% o olhar que você quer na sua fotografia. O que é normal, são olhares diferentes,
Mas eu acho que pra mim esses são os 2 maiores desafios, assim, que eu vi. Querendo ou não, o olhar de um fotógrafo é totalmente diferente do outro. Exatamente. Né? Por isso que a gente tem uma gama enorme de Sim. estilos, de edição. Exatamente. Tem uns que a gente fica apaixonado, que a gente passa horas vendo. Exatamente. Né? Mas, enfim, cada um tem o seu olhar. Por isso que a fotografia se torna tão único. Exatamente. Né? Mas hoje em dia você fotografa gestantes, Sim. crianças. Gestante, criança, corporativo, um pouco de tudo, mas... Mas a sua paixão é os shows. Minha paixão é os shows. Olha, teremos Laura nos maiores eventos da Europa? Vai que quando vocês estão vendo esse episódio, eu já tô aí fotografando algum artista que vocês gostam. Eita. Qual artista, assim, que você adoraria de fotografar um show dele ou até mesmo... Olha, a gente sonha alto, né? Sim. As Harry Styles, adoraria. Maravilhoso. 21 Pilots, uma Rihanna da vida, quem sabe? Olha, Rihanna gosto. Beyoncé, me liga. O WhatsApp. Pô, entre em contato. Amiga. Manda uma DM. Que bacana. Mas deixa eu te falar. Durante todo esse processo que você está tendo na fotografia, o que mudou a Laura? O meu olhar mudou muito. Porque quando a gente vai aprendendo um pouco de cada área, a gente também vai evoluindo o nosso olhar. Então, eu acho que antes eu não tinha um olhar muito grande para fotografia de estúdio. E agora eu tenho, né? Eu faço parte de um estúdio, eu trabalho num estúdio, então eu desenvolvi muito essa parte do meu olhar na fotografia de estúdio. E eu acho que até a questão, assim, de a gente se abrir mais para outros estilos de fotografia. Então, no começo, apesar da gente testar um pouco de tudo, eu evitava muito fotografar gestantes. Não era algo que eu... assim, não era nem que eu não gostava, eu não queria tentar. Sim. Eu ficava um pouco meio assim, não tinha muita certeza do que eu queria, mas hoje em dia, pra mim, eu já vi que não é esse monstro de 7 cabeças que eu pensava, e de certa forma criei um carinho por isso, porque também eu acho que tem uma história muito especial. Muitas vezes a gente recebe clientes aqui que contam a história deles. Até mães que falam, eu tô há 1 ano tentando engravidar e não consigo. E isso, de uma certa forma, torna a sessão mais especial, torna o ensaio mais especial. É um momento literalmente que a mãe entrega nas Sim. nossas mãos o momento único da vida dela. Sim, ela confia na gente pra eternizar isso. E é muito bonito, é muito bonito. Eu falo para minhas gestantes que toda gestante é uma bênção de Deus, porque é algo divino gerar uma vida, né? Sim. Então, eu trato cada uma, claro que com a exclusividade, né, que a gente oferece, mas com tanto carinho, porque a gente vê muitas mães sendo mães solo, por exemplo, também, e passando por tanta coisa, e a gente fala, meu Deus, é só as mulheres mesmo que aguentam passar por isso, porque a gente que é homem não aguentaria não, sabe? Exatamente. Então, assim, é gratificante demais. Eu sou apaixonado pela fotografia gestante, eu me encontro nessa área. Sim. E sou reconhecido como tal, mas é algo extraordinário. Sim. Extraordinário. E a gente cria até uma admiração por elas, né? Sim. São muitas mulheres guerreiras mesmo, sabe? Que passam por coisas assim que a gente fala, meu Deus, que é isso? E no final, elas voltam depois com o neném no colo. Exatamente. Muitas das vezes a gente é os primeiros. Sim, exatamente. O bebê, coisas que talvez nem já aconteceu várias vezes, de eu ser a primeira pessoa depois que a mãe saiu do hospital a conhecer o bebê. Então. E os avós ainda nem viram, sabe? Sim. Tios, tias, familiares nem viram. E eu sou o primeiro a segurar o bebê pra fazer a sessão de bordo. É muito especial. Sabe? É muito especial. Fazer parte de uma história, né? A gente vê essas crianças crescerem também.
que daqui 10, 15 anos, Exatamente. a gente ainda vai estar dentro dessa família, porque essas fotos estarão lá. Exatamente. Sabe? Ser fotógrafo é algo divino. Exatamente. Tem que ser muito mais valorizado. Muito mais. Não, com certeza. Muito mais. Com certeza. Mas, ó, o que eu quero saber de você agora, que eu fiz aqui uma colinha com umas perguntas. Eu amo. Com algumas perguntinhas aqui. Eu quero saber que você falou que a gente não tem controle num show sobre a iluminação. Sim. Já aconteceu alguma coisa que você fala assim, meu Deus, ferrou. Olha, não consegui fotografar. Eu fui fotografar um show de uma artista chamada Manhana. Manhana. Ela é incrível, maravilhosa. Escutem ela, por favor, tá, gente? Porque ela é muito maravilhosa mesmo. E o cenário dela era lindo, maravilhoso, o palco dela maravilhoso. Mas para as câmeras era muito escuro. O que acontece? Às vezes, porque os nossos olhos, né, eles se adaptam à iluminação do ambiente. Então, a gente olhando, a gente acha que tá uma iluminação ótima. Mas quando você abre a câmera, tá escuro. Tá tudo escuro. Daí tem que ir lá mexer na abertura. Então, foi um pouco desafiador ali, porque eu tive que fazer umas malabarismos ali. No final deu tudo certo. Deu tudo certo, as fotos ficaram lindíssimas. Ela gostou das fotos. Pelo menos foi o feedback que eu recebi. Isso não importa, se ela falou. Exato. Tá perfeito. Exatamente. Então, e eu fiquei muito feliz com os resultados também, assim. Na hora, no começo eu fiquei com um pouco de medo, mas conforme a gente vai fazendo ali, a gente fala, não, tá tudo certo, tá tudo sob controle, vai dar certo. Ai, perfeito. Agora, pra fechar aqui o nosso papo, que já estamos finalizando. Olha, se pudesse, a gente ficava aqui o dia todo, tá? Hora. Ixi. Você é uma grande amante pelo Oscar, por avaliar alguns. Sim. Me diga, como que é isso aí? Você fica julgando em casa, como que é? Eu fico, porque assim, eu falo que a gente como fotógrafo é péssimo ver fotos, porque a gente sempre vai julgar de alguma forma. Uma iluminação, um ângulo, a gente vai julgar. E acaba que, além de eu ter essa ligação com a música, eu tenho essa ligação com o cinema. Eu amo muito cinema e eu amo muito fotografia de cinema. Então, eu julgo muitos filmes quando eu assisto. Eu adoro ficar vendo. Então, adoro julgar os indicados ao Oscar, quem tá ganhando. Então, assim, eu tô sempre ali ficando esperta nas notícias, no que tá vindo. Mas eu acho que a fotografia de cinema é algo que também deveria ser mais apreciado, porque é algo que traz um sentimento muito único. Pra mim, um grande exemplo disso é o filme Parasita. O filme Parasita, quando você pega a análise da fotografia do filme, é uma coisa, assim, absurda. As cores usadas, os ângulos usados. Eles criam, literalmente, um storytelling que você não percebe de tão bom que é. De tão perfeito. E é absurdo. Então, são coisas que a gente deveria prestar mais atenção e dar mais valor. A questão das cores, isso a gente sabe que as cores fazem muita diferença na fotografia. E na fotografia de cinema, principalmente. Então, trazer um tom mais azulado para uma cena mais dramática, trazer um tom mais amarelado para uma cena mais alegre, isso faz muita diferença e a gente não percebe. Não percebe, realmente. Então, prestem mais atenção. Por isso que é bom a gente ter uma amiga que é apreciadora. Eu amo. Das artes, literalmente. A gente vai trocando conhecimentos. Conhecimento, é sobre isso. Eu amo. Agora, pra gente finalizar, real, oficial. Ok. Eu quero que você deixe uma mensagem pro fotógrafo do futuro. O fotógrafo do futuro. Eu acho que a fotografia do futuro, a gente deveria voltar ao analógico e entender o começo da fotografia. Por que eu digo isso? Hoje em dia, a gente tá muito nessa era da inteligência artificial.
né? O que não é errado, não é ruim, nada disso. Mas eu acho que muitas vezes a gente acaba perdendo o significado das coisas. Essência, né? Essência. E a fotografia é algo que existe há tanto tempo, é algo que tem uma história tão grande, um peso tão grande, e muitas vezes as pessoas não entendem isso. E eu acho que quando a gente volta para a fotografia analógica e a gente entende o que é a fotografia analógica, nosso olhar muda muito perante a fotografia digital. Então, eu acho que não esquecer de dar valor a isso e realmente, assim, ter momentos em que a gente fale assim, tudo bem, eu fotografo digital, mas e se eu pegar aqui um dia de lazer e pegar uma câmera analógica e ver o que sai disso? Sabe? E realmente trazer isso de volta. Sentir a essência, né? Exatamente. E não perder o significado, né? Porque a fotografia tem um significado muito lindo, muito grande e que, assim, eu espero que nunca seja perdido. Não vai não, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui. Pra deixar isso bem vivo. Exatamente. Laura, obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceitado o meu primeiro episódio. Ai, uma honra ser o primeiro episódio. Eu fiquei muito feliz. Eu também. Foi bem leve. Foi. O próximo episódio que eu aparecer, a gente grava em Paris. Ai, que chique. Que chique. Então eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do Por Trás das Lentes.